Eu sou Cláudia Bocchili, astróloga e arquiteta, e vamos falar agora sobre essas manifestações de 7 de setembro, o que pode ser que aconteça à luz da astrologia. Aí a gente pega aqui o mapa astral, a gente vê que somos um país muito religioso, muito brincalhão, que tem uma questão de abundância de recursos minerais, recursos naturais muito grande, e temos questões de disputa de poder, de recursos, de dinheiro muito grande. A parte do Congresso sempre muito confusa, tensão acontece toda hora nessa república, óbvio, e é claro, a nossa imprensa, a nossa educação e os nossos caminhos de se andar, de se circular, de infraestrutura, são sempre muito tensos, com muitas dificuldades, justamente porque Saturno cobra que se tenha uma postura muito firme em relação a eles. E aí a gente vê o quê? Todo eclipse, ele tem uma situação de auge. Então, o eclipse do dia 10 de junho, ele tem o seu auge dia 6 de setembro e ele finaliza dia 4 de dezembro. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos esse eclipse aqui, que ele aconteceu nessa área aqui, oculta, do mapa astral, que não está querendo dizer muito bem as coisas. Com essa energia de Gêmeos, a gente vai botar para fora, a gente vai reivindicar o que a gente quer. E aí, então, nessa época, em junho, nós tivemos este eclipse, pegando justamente essa parte oculta, dos inimigos ocultos, do que não está muito certo, não está muito aberto, falado. E é exatamente isso que foi gerando essa tensão. Claro, essa tensão vem de muito longe. E o auge deste eclipse vem nessa lunação, nessa lua nova, às 21 horas e 51 minutos do dia 6. E aí eu vou falar de alguns aspectos, mas o que é interessante? É interessante que o aniversário do Brasil, ele não acontece dia 7 de setembro, sempre às 16 horas e 54 minutos, todos os anos. Não, cada hora o Sol está numa posição. Então, nós temos 6 de setembro às 20 horas e 24 minutos. Este é o mapa do aniversário. Ou seja, um pouquinho antes, isso vai acontecer. A lua nova e o aniversário, que é essa revolução solar. Então, nós tivemos aquele eclipse falando justamente dessas questões ocultas, e também como nós temos Júpiter e Lua nessa parte do mapa astral, que fala justamente dessa parte de agricultura, de propriedade. Nós temos esse marco regulatório, que estão querendo pegar as terras e dar para os índios. Tem a parte de agronegócio, que está sendo motivo de briga, ou está sendo motivo de prosperidade ou de dinheiro para os outros, cada um interpreta como quiser, mas isso está muito em voga. Aí temos esse Júpiter, que aconteceu o quê? Você sabe que os planetas andam, né? Aí eles vão para frente, vão para trás, aquele movimento retrógrado. Em junho, esse Júpiter aqui, que é o maior, que expande, ele estava na área do povo, dando essa parte dos valores, ok? E esses valores, eles estão sendo gestados até agora. Então, a gente está pensando mais como é que é a nossa religião, como é que é a nossa moral, a nossa parte judicial, as leis, a parte internacional. Isso tudo vai ter uma repercussão muito grande, e vai ser importante a gente olhar isso não só como um acontecimento de agora, mas de maturidade para o povo. Porque o povo brasileiro precisa amadurecer, tem muita aquela coisa de ser ingênuo, de ser devocional, de pensar sempre que Deus vai me ajudar, que vai dar tudo certo no final, e às vezes falta uma atitude mais efetiva. Então, realmente, esse Júpiter pode ajudar. Esse Júpiter, ele estava nesse eclipse do dia em junho, ele deu uma volta e ele voltou agora, ele vai de novo, mas mesmo assim ele está influenciando demais essa questão do povo, e tudo que o povo está fazendo está expandindo, está ganhando uma dimensão maior. Só que nós temos o seguinte: cada um do povo vai reivindicar uma coisa, então vai ser normal a gente ver muita confusão nesse sentido.
Como assim? Ah, eu quero tal coisa com o STF, eu quero tal coisa com o agronegócio, eu quero que um derrube, eu quero que... Eu não sei o que eu quero. Então, vão ter pautas confusas, mesmo os organizadores das manifestações querendo colocar uma pauta única, um direcionamento, mas vai ser muito confuso e aí o pessoal do exterior não vai entender direito o que está acontecendo. Na verdade, nem a gente está entendendo. Nós temos um aspecto de Netuno que está fazendo uma confusão muito grande nas atitudes das pessoas. E vocês lembram quando teve a grande conjunção em março de 2020? Pois é, esta grande conjunção foi o auge de um eclipse que aconteceu dia 26 de dezembro de 2019 em Wuhan. Aí aconteceu aquele auge que foi a pandemia em março de 2020 e depois o término do aspecto em junho de 2020, que foi quando acabou a pandemia, pelo menos na China, e começou o pandemônio no mundo. Aí, sempre que alguém faz aniversário, a gente fala de revolução solar. E neste mapa de revolução solar do Brasil, sabe o que nós temos? O ascendente em Áries. Então, o povo ele vai estar com ascendente em Áries, que é só o deus da guerra, que é aquele que adora brigar, que é aquele que vai tirar a espada e vai para onde tiver que ser. Isso quer dizer que a gente pode ter guerra, revolta armada e o povo sacando a espada por aí? Eu posso dizer que em algum momento, algumas tensões nesse sentido, sim. Não necessariamente explodiu uma guerra, mas essa tensão, esse aspecto de guerra e coisas acontecendo aqui e ali que precisa colocar uma força policial ou militar, ou o que quer que seja, uma força de espada, sim, eu vejo que isso pode acontecer em alguns momentos pontuais. Agora, temos aqui Plutão na área do presidente. Plutão é Hades, o senhor dos infernos. Aquele bem oculto, aquele que fala do poder, mas não do poder que está bem claro. Ele está ali, ó, só debaixo, com a lava do vulcão aqui, trabalhando, fazendo as coisas que têm que ser feitas. Então, a gente pode ver uma questão de poder, de usar o poder. Ah, isso pode dizer que ele vai fazer algum tipo de intervenção? Com este Plutão aqui, sim, o presidente pode fazer qualquer tipo de intervenção, estado de guerra, de sítio, estado militar, eu não sei o nome dessas coisas, mas esses estados que não o normal que a gente está, sim, pode ser feito a partir da caneta do presidente. E digo mais, pessoas que têm uma proximidade muito grande com o presidente, é para tomar muito cuidado com essas rasteiras, porque o Plutão quer fazer muito esse poder e pode tomar essa rasteira, por exemplo, uma pessoa tão próximo ao presidente como o vice-presidente. Isso pode ser, eu não estou falando que vai ser o vice-presidente que vai fazer isso, mas pessoas nesse tipo de proximidade, porque eu não posso afirmar exatamente de cada uma das pessoas. E as Forças Armadas? Sabe quem foi visitar o quartel das Forças Armadas? Sim, Marte, que é Ares, o deus da guerra. Olha que fofinho. Então, o deus da guerra está nas Forças Armadas e ela está fervendo. Então, temos o povo com sentimento bélico, o presidente com a caneta na mão, as Forças Armadas com a vontade da guerra, e realmente isso para fazer todas essas transformações que estão sendo faladas e vistas há muito tempo. Junto com isso, temos aspectos de tensões em relação à educação, imprensa e estradas, infraestrutura. Não é à toa que nós tivemos um grande salto de infraestrutura, que a educação foi modificada nesse tempo todo, com essa coisa de pandemia, essas coisas online, e a imprensa que temos, a imprensa totalmente polarizada, a imprensa sendo perseguida por um lado pelas instituições e a imprensa sendo vista de outra forma que não da grande mídia. Então, todas essas mudanças acontecendo, com certeza eu espero que seja para algo melhor. E todas essas mudanças acontecendo,
e temos aqui também uma mudança de valores e crescimento desses grupos que fazem parte em volta do presidente, que é Congresso Nacional, instituições, associações, sindicatos. Esse pessoal vai estar crescendo muito, com muita energia e nem sempre para o lado bom. Então, quando a gente olha isso, não é para a gente olhar a polarização política de agora. Nós temos que ter neutralidade, entender o aspecto que está acontecendo por todo o país e ver quais serão as nossas novas atitudes. Me siga no YouTube, me siga no Instagram, Cláudia Bocchili, dá um like, se inscreve. Muito obrigada!